Alegria! Ih! E aí, rapaziada, eu sou o Felipe Moraes e esse aqui é o Crente Doente SP. E aí! Salve, rapaziada, tirando poeira aqui no canal. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o arrebatamento, o que você deveria fazer sobre o arrebatamento, tá aí nos meus vídeos, depois você vê lá. Agora vê esse daqui. Então, agora eu vou explicar pra você bem explicadinho, né, biblicamente falando, bem explicadinho, sei lá, vai que tá, mas às vezes não tá. Biblicamente falando, uma teoria que eu escolhi aqui pra passar pra você, pra gente debater aqui na internet, e aí você comenta aí embaixo qualquer coisa. Vamos lá. Amém. Se prepare, pois este vídeo aqui será um vídeo com grandes revelações. Revelações bombásticas. Bombásticas pra você e todos aqueles que amam esse assunto, né? E esperam o grande dia. É com você daí, crente. Valeu, doente. Então faz silêncio aí você. Vai pegar uma coca pra nós, porque a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus tá voltando pra buscar a sua igreja. Oh! Outra coisa que você precisa saber é a expressão a grande tribulação. E você já ouviu falar sobre isso? Ouviu? Quantos anos são de tribulação? Sabe nada, são 14 menos 7. Parei. A grande confusão que divide todos aqueles que estudam escatologia é saber se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. O que ninguém discute é que o período de tribulação aí são 7 anos. Mas a treta é, se a igreja, e a igreja que eu falo somos nós, né, os cristãos, as pessoas, se a igreja for arrebatada antes do período de 7 anos de tribulação, a gente aí vai se livrar de um monte de malignidade do mal, cheio de falcatrua, com um tantinho assim de carnificina humana. Se a igreja for arrebatada no meio da grande tribulação, no período de 7 anos, né, nos 3 anos e meio, aí a gente vai sofrer umas atrocidades nefastas aí, vida do inferno mesmo, tá ligado? Mas sei lá, vai ralar o joelho, vai queimar o buço e daí, meu filho, ladeira abaixo. Agora, se a igreja passar por toda a tribulação e for arrebatada só no final, aí, meu amigo, aí você bate na madeira, aí você isola, desvira esse chinelo, porque aí você vai, mano, vai ser só os negócios que você encontra na Deep Web aí. Na realidade, tá escrito assim que como vai ser umas atrocidades como nunca houve e nunca mais vai haver, né? Porque mais um versículo chavoso aí, pesado, que não é observado sobre esse assunto, que fica no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso daí é o anjo Gabriel, enviado pelo próprio Deus, para falar para Daniel sobre o tempo do fim, sobre os últimos dias. E qual que era a cidade de Daniel? Que cidade? É João Pessoa, na minha Paraíba! Nossa Senhora do Nepomuceno! Mossorávia! A cidade santa é Jerusalém. E as 70 semanas de anos que o anjo Gabriel revela ao profeta Daniel está totalmente ligado e foi direcionado ao povo judeu e à sua santa cidade, que é Jerusalém. Então, de acordo com o estudo que eu tô falando pra você, desde a saída do povo de Israel, lá no cativeiro na Babilônia, até a morte e ressurreição de Jesus, se completaram 69 semanas de anos, dessas 70 que o anjo Gabriel falou para ir para Daniel. Depois disso nasce a igreja, que somos nós cristãos, e Israel, o povo judeu, foi dizimado e espalhado por todo mundo. Em Lucas 21, 24 diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. O tempo dos gentios é o período no qual Jerusalém estaria sob o domínio dos gentios. Sobre o domínio dos gentios, desde o cativeiro lá na Babilônia até os dias de hoje, continuando na grande tribulação, até resultando aí, findando na segunda vinda de Jesus, que vai vir aí para julgar as nações. Inclusive, o presidente Donald Trump está querendo colocar uns panos quentes aí na questão palestino-israelense, né, colocando aí mais um pedaço de terra para os palestinos e voltando Jerusalém nas mãos dos judeus e reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel e não Tel Aviv, enfim, isso daí já é uma coisinha aqui que tá acontecendo. O quê? Falando um pouco de era, né? A era da igreja começou no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, e terminará no dia do arrebatamento da igreja. Esse período depois dessa fase aí vai ser conhecido como a dispensação da graça, aonde aí não vai ter mais o Espírito Santo aqui na terra, meu amigo. Tudo que for de bom aqui na terra vai ter saído e vai ser, olha, não
Ó, existe um estudo pré-tribulacionista que mostra, né, as 7 igrejas do Apocalipse como sendo as 7 eras, né, da igreja na Terra. Trocando em miúdos, cada uma das 7 igrejas que você encontra no livro de Apocalipse são 7 fases da igreja na Terra. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última igreja. Este período não corresponde como sendo dentro das 70 semanas que o anjo Gabriel revelou a Daniel em capítulo 9, 24, porque não diz respeito, não corresponde ao versículo lá escrito ao teu povo e a tua santa cidade, que é o povo de Israel e Jerusalém. E sim, esse período corresponde ao período da igreja. Então logo houve uma pausa na história de Israel, porque eles foram espalhados pelo mundo, e começou então a era das igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que quer dizer desejável. Esse período foi de 33 a 100 depois de Cristo. E esse período ficou conhecido como a igreja apostólica de amor decadente. O segundo período da igreja fica com a igreja de Esmirna, que quer dizer amargura. Esse período foi de 100 depois de Cristo até 312 e ficou conhecido como a igreja perseguida. O terceiro período das igrejas fica com a igreja de Pérgamo, que quer dizer casamento. Foi de 313 depois de Cristo a 600 depois de Cristo e ficou conhecida essa igreja como o período da igreja mundana, que pertencia ao Estado. O quarto período da igreja fica com a igreja de Tiatira, que quer dizer a que se sacrifica sempre. O período foi aí de 600 depois de Cristo até 1517 depois de Cristo e foi conhecida como a igreja profana. O quinto período da igreja fica com a igreja de Sardes, que quer dizer remanescente. E o período é de 1517 até 1750. E esse período foi conhecido como a Reforma. O sexto período da igreja no mundo fica com a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. E o período foi de 1750 a 1914. E esse período ficou conhecido como a igreja avivada missionária. O último período da igreja é o período em que eu tô falando com você aqui agora. Você tá fazendo parte desse período. Mano, que da hora, você tá escrevendo a história aqui. Eu também tô escrevendo essa história, cara. É a igreja de Laodiceia, que quer dizer direitos do povo. Também conhecida como a igreja morna. Pois é, Jesus disse, né, que nos últimos dias, por conta do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então, voltando aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, recapitulando, o povo judeu, o povo de Israel, viveu 69 semanas de anos, das quais o anjo Gabriel revelou e disse que iria acontecer. O povo judeu viveu 69 semanas de anos das 70 que iria acontecer. E que só vai acontecer, essa última semana de anos aí, só vai acontecer quando o tempo dos gentios terminar. Esse negócio aí de 70 semanas de anos, eu não vou aprofundar a questão matemática das semanas de anos, porque o vídeo ia ficar mais longo do que ele já ficou, sei lá quanto deu aí. Então, vai ficar muito grande, eu não vou explicar isso, vamos lá, continuar. Então, de acordo com esse estudo, está faltando então só uma semana de ano, só a semaninha aí que está na era, né, no tempo, vai se encaixar no tempo que sucumbirá a tribulação, os 7 anos de tribulação, entendeu aí mais ou menos? A semaninha que tá faltando vai cair no tempo da tribulação. Então, aprofundando nessa questão aí de 7 anos de tribulação, esse período aí é dividido em duas partes. Os 3 primeiros anos e meios, que é conhecido como tribulação só, e os 3 últimos anos e meios, né, a segunda metade dos 7 anos, que é conhecido como a grande tribulação, onde vai haver mais guerras, mais sofrimento do povo, por aí, enfim. É tudo tribulação é coisa ruim. Mudando um pouquinho de direção, eu queria dizer para vocês que Jesus, quando pregou a Boa Nova, ele pregou o Evangelho, ele usou a figura da semeadura. Ele falou e deu o exemplo que o reino dos céus era como uma colheita, e citou os tipos de colheitas e campos. E do mesmo jeito que a pregação dessa palavra é comparada ao período de semeadura, de semear, do plantio, o período da volta de Jesus na Bíblia muitas vezes é comparado também como um tempo de colheita. Então, para entender a volta de Jesus, é preciso entender que esse é um período de colheita. Nesse estudo, todo o entendimento sobre a volta de Jesus está relacionado à colheita que se fazia em Israel. E dentro das colheitas que se faziam em Israel, existiam tipos de colheitas e leis para as colheitas. Logo, então, Deus
tem princípios para a colheita. A primeira lei que Deus estipulou aí de colheitas era a lei das primícias, ou seja, as primeiras colheitas eram oferecidas a Deus, né? Eram 3 colheitas, a primeira era da cevada, depois do trigo e depois a última colheita vinha da uva. Aí você me pergunta, qual que ia ser a primícia que as pessoas iam escolher para apresentar para Deus no meio de um monte de planta? É simples, ele saía andando pelo campo onde ele plantou aí a sua cevada, a plantação verdinha, os primeiros ramos amarelados, ele fazia uma volta com uma fita vermelha, ele marcava, saía andando e ia marcando com fita vermelha, ia marcando com fita vermelha. Depois que ele fizesse toda essa marcação aí com a fita vermelha em volta das plantações que estavam maduras, ele arrancava da terra e ia apresentar para Deus diante dos sacerdotes e dos anciões. Então, basicamente, Deus disse: a primeira porção é minha dessa colheita. A segunda lei é a lei da respiga, ou a lei de colher o que sobra. Nessa lei, Deus está falando o seguinte: você vai colher a sua plantação, mas, porém, você não vai colher dos 4 cantos da sua colheita, aí você não vai colher, e nem dos que caíram no chão, nem que tiver no chão você não vai colher. Sobre essa segunda lei, de acordo com esse estudo, está relacionado com a fala de Jesus, que diz que os anjos virão dos 4 cantos do mundo para fazer a colheita e separar o joio do trigo. A terceira lei é a lei da consagração dos frutos do 4º ano ao Senhor. Nessa terceira lei de colheita que se fazia em Israel, Deus está falando para o seu povo: nos 3 primeiros anos vocês poderão fazer a colheita da terra, mas o 4º ano vocês não podem colher, pois a colheita do 4º ano pertence ao Senhor. Essas 3 leis de colheitas que Deus ensinou ao seu povo, que eles faziam lá em Israel, lá no começo, lá atrás, são dicas incríveis sobre como serão as colheitas nos fins dos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo. A primeira colheita é a colheita da cevada, que diz respeito à igreja, que vai ser arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Eu já vou falar sobre isso. Sobre a colheita do 4º ano, está relacionada ao livro de Apocalipse, quando a gente vê uma grande multidão se apresentando diante de Deus, que são 144 mil, né, 12 mil de cada tribo de Israel. Essa galera vai pregar para muita gente. No livro de Apocalipse, João pergunta: quem são esses que estão subindo com vestes brancas? E a voz diz: estes são os que morreram na grande tribulação e que têm as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. Eles foram decapitados, os 144 mil e os que se converteram. A última lei de colheita, de acordo com esse estudo aqui, que se encaixa, é a lei do que sobra, porque mesmo depois, né, dos 7 anos de tribulação, né, desse período aí, por mais que tenham havido a primeira colheita e a segunda colheita, ainda vai ter sobrevivido muita gente. Essa galera aí vão ser aqueles que vão ser colhidos com os anjos nos 4 cantos da terra, né? Eles vão colher o que sobrou e apresentar diante de Deus. O anticristo nesse período aí já vai ter feito muito estrago, muita coisa horrível, como nunca houve na terra desde a fundação do mundo e como nunca mais haverá. Se não ficou muito claro, eu vou tentar explicar ainda melhor. O que você precisa entender aí é que em Israel haviam 3 períodos de colheitas. No calendário judaico existiam muitas festas que eram relacionadas a Deus, mas existiam somente 3 festas que todo judeu tinha que comparecer, que eram aí conhecidas como festa de reunião. Lembrando que no livro de Apocalipse, a igreja é mencionada do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4 em diante, a igreja não é mais mencionada. Jesus diz para João e fala assim: sobe para cá e te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Sobe pra cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois disso. Então, no livro de Apocalipse 4:2, João sobe e diz que viu a porta aberta e imediatamente ele se encontrava diante de um trono, e nesse trono havia alguém assentado. Ao redor do trono maior tinham mais 24 tronos com 24 anciões vestidos de branco e os 24 com coroas de ouro. Então, basicamente, João experimentou ser arrebatado, e como eu expliquei para você, que acontece na lei de primícias, né, eu e você fomos selados, né, com o sangue vermelho e puro de Cristo, e então seremos arrancados da terra e levados num piscar de olhos, no soar da última trombeta, na presença de Deus. Quando chegar esse tempo, no soar da última trombeta, Deus vai levar os que creem. Então, cevada, a primeira colheita, a colheita que vai ser feita antes da tribulação.
né, o trigo, a segunda colheita que vai ser feita durante a tribulação, durante o período de 7 anos e meio da tribulação. Durante a tribulação será imposto o número da besta, a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta, não vai lhe ser aí permitido comprar ou vender qualquer coisa. No caso aí, acho que vai ser alimento, vai ser uma das coisas mais requisitadas. Terceira colheita, a colheita da uva, a colheita do vinho. Então todos os judeus aí, nesse período, que se converterão, e todos aqueles que sobreviveram aí na perseguição, no período de tribulação no final aí. Caminhando para o final do vídeo, você me ouviu falar bastante vezes aí sobre a colheita da cevada, do trigo e da uva. Se você fosse um fazendeiro, um ceifador, e fosse colher a sua cevada lá, como que você faria aí? Você não sabe, então eu vou te contar aqui. A colheita da cevada, ela é feita da seguinte forma. A cevada, ela tem uma casca muito fina, uma casca muito fácil de extrair. E como que é feita essa colheita? Até os dias de hoje é feita do mesmo jeito. O ceifador vai lá com um garfo, espeta na cevada e joga para cima. O que importa sobe e o que não importa, a casca ela sai. O cara joga, pega na terra ali a cevada que está juntada, joga para cima. Entendeu? Não ficar explicando uma vez, você entendeu? Já a segunda colheita, a colheita do trigo, não é tão simples quanto a da cevada. A colheita do trigo, o trigo tem uma casca um pouco mais dura, né? Então o ceifador aí, ele tem um pouco mais de trabalho aí para colher esse trigo, ele tem que moer o trigo. E a ferramenta usada para moer o trigo, moer mesmo ali, sofrer para sair a casca ali, né? Para ser colhido, né? O nome do instrumento que faz essa colheita chama, você vai rir, o instrumento chama tribulon, entendeu? Tribulon, tribulação, mano, é verdade, até hoje é a mesma maneira de colher aí o trigo aí, né? Se você não for uma fazenda super moderna e tudo mais, mas é feita dessa maneira. O trigo é com o tribulão, moe o trigo, aí tira a casca, então é feita a colheita do trigo. A terceira colheita é a colheita da uva. Como funciona isso? Se você assistir a Terra Nostra, você lembra como que era feita. A uva era colocada num lugar ali e era pisada. A uva era pisada, por pés, era pisada, e ali a uva ia saindo a casca da uva, e a uva daria aí seria o vinho, entendeu? Então, a mais crítica de todas as colheitas é a da uva, né? Junto com a do trigo, enfim, mas a uva, ela é pisada e tripada para dar o seu vinho, para dar o seu suco. Os judeus que não creram e todos aqueles que se aliaram ao anticristo, aí vai ser essa época aí. Um fato curioso é que Jesus, quando ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi para uma mulher. Na Bíblia, mulher, no livro de Apocalipse, é sinônimo da igreja. Enfim, se você estudar um pouquinho, você vai ver que lá em Apocalipse, mulher é sinônimo de igreja dentro daquele contexto. E a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, quando ele ressuscitou, foi para uma mulher. Então, Jesus apareceu para mulher é a igreja, Jesus pega a sua igreja, que é a noiva, enfim, você já sabe. Depois da primeira aparição para Maria Madalena, Jesus fez uma segunda aparição, que foi para quem? Foi para os discípulos, que eram os 12 discípulos. E no livro de Apocalipse, né, fala sobre os 144 mil que serão levantados, né? 144 mil, isso aí são 12 mil de cada tribo de Israel que vão ser levantados para pregar aí, converter a muitos, e esses daí vão ser apresentados na sequência, na segunda colheita. A última aparição foi para quem? Foi para o incrédulo, foi para Tomé. A galera falou para Tomé assim: pô, Tomé, Jesus veio aqui e tal, não sei o que lá. E Tomé falou aqui: eu não acredito em vocês, eu só vou acreditar quando eu ver as marcas nas suas mãos, quando eu ver. Daí Jesus aparecendo para Tomé representando todos os incrédulos, né, que vai ser aí da terceira colheita, todos aqueles que se aliaram, né, com o anticristo. Tomé disse o que para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Então, na terceira colheita aí todo mundo vai ver com os próprios olhos as marcas das mãos de Jesus vindos sobre... Bom, enfim, é outro vídeo, mais detalhes para outro vídeo. Enfim, eu falei pra caramba aqui, foi um estudo da hora, e presta atenção na sua vida aí, busque a Deus enquanto Ele está perto, enquanto você pode achar Ele. Isaías 55:6, é isso aí, mano. Pô, rapidinho aqui eu quero dizer pra você se inscrever aqui no meu canal, pô, deixa seu like se você, isso aqui foi um estudo, deixa seu comentário aqui falando sobre alguma coisa, tentei resumir pra caramba tudo que eu queria dizer pra você, pô, deixa seu like, me coloca lá nas redes sociais, fala bem de mim pros seus amigos. Ih!